Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira para a gente falar aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Ontem o Vasco jogou e decepcionou mais uma vez, empatou com a equipe do Operário no jogo de ida da Copa do Brasil, o jogo ficou 1-1, mas o que mais assustou foi a forma como o Vasco jogou, né? Uma equipe que não consegue ser mais forte dentro de campo do que um time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco poderia ontem ter sido derrotado pelo Operário. O Vasco vem jogando absolutamente mal, um time preguiçoso, um time que não dá gosto de ver jogar. Eu até falei ontem no pós-jogo, né? Você acorda no dia que tem jogo do Vasco feliz? Nossa, hoje tem Vasco, que alegria, vou comprar minha cerveja, vou fazer aqui uma confraternização aqui em casa para ver o jogo, eu vou pro estádio animado. Não vai, né? Porque a gente sabe que é essa draga aí que virou o time do Vasco. Enfim, a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar também sobre novo treinador, cada vez mais perto de chegar. A gente vai falar também sobre o Manu Capasso, que ontem virou assunto, graças ao chilique, né? Que o Felipe deu na entrevista coletiva. Isso aí, Felipe Maestro deu chilique na entrevista coletiva. A gente vai falar sobre tudo isso aqui depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da FUT Fanatics. FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode comprar produtos oficiais do Vasco lá na FUT Fanatics. E se você utilizar o cupom Machão da Gama, você tem 7% de desconto em todo o site, beleza? A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você compra e recebe no conforto da sua casa, né? FUT Fanatics é o melhor local para você comprar os seus produtos do Vasco da Gama. Bom, meus queridos, vamos começar falando sobre Vasco e Operário, né? No primeiro jogo após a saída de Fábio Carille, o Vasco decepcionou mais uma vez e ampliou a sua série sem vitórias, né? Afinal, ontem, dia 1º, dia do trabalhador, o Vasco jogou mal e ficou apenas no 1-1 contra a equipe do Operário lá na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Jogo válido pela ida, né, da terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco até saiu na frente com um golaço de Nuno Moreira, ainda no primeiro tempo, mas recuou demais na segunda etapa e sofreu o empate num bonito gol marcado por Bosquilha, da equipe do Operário. Então o Vasco mais uma vez decepcionou e a gente não viu assim nenhuma grande diferença entre o Vasco de Fábio Carille e o Vasco do treinador interino Felipe Maestro, né, que não apresentou nada de muito novo. Tudo bem, não teve muito tempo até para treinar. Pensando em classificação, pensando em passar de fase, pensando em avançar para as oitavas da Copa do Brasil, o resultado não foi uma tragédia, né? O Vasco agora só precisa vencer a fraca equipe do Operário em São Januário. Até chegar o jogo de volta, acho que o Vasco já vai ter o seu novo treinador, enfim, já vai estar numa situação, espero eu, menos complicada do que está vivendo nesse momento, né? Mas o jogo de ontem, da forma como foi, assusta, né? Porque o Vasco enfrentou uma equipe de uma divisão inferior e foi muito mal, né? Foi muito mal. Nos 20 primeiros minutos, o Vasco até tentou ali ter o domínio do jogo, mas depois que fez 1-0, só deu Operário, né? Só deu Operário e o Operário buscou o empate e poderia até ter vencido o jogo. O Vasco ficou no lucro com esse empate contra o Operário, né? Enfim, mais uma partida ruim de um elenco mal gerido, de um elenco mal montado, que eu já tô cansado de falar aqui, todo vídeo é a mesma coisa. Bom, mas ontem, após o jogo, uma outra pauta chamou a atenção, Manu Capasso, porque tivemos um chilique na entrevista coletiva, né? O repórter, que foi o Lineker do canal A Hora do Vasco, perguntou ao diretor técnico Felipe, né? Porque além de treinador, o Felipe também é diretor técnico. E o Lineker perguntou a ele sobre essa gestão de elenco do Vasco, né? E perguntou sobre o Manu Capasso, que mesmo com a rotatividade, a sequência de jogos, né, que o Vasco está tendo,
o jogador não é sequer relacionado. E o Vasco, enfim, vive aí uma fase horrível na zaga, né? Onde os zagueiros falham muito. Enfim, o repórter fez uma pergunta e o Felipe deu esse chilique aí, ó. Confira só. Boa noite, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. É importante falar com você que estava como diretor técnico, né? Tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, né, campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte: a gente imaginava que o Carille seria o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação do Capasso. A real situação são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele. Eu não gosto. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Henrique, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostou ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. Próximo. Bom, vamos lá. Completamente desnecessário, né? Primeiro de tudo, o Felipe ficou nervosinho com a pergunta do repórter. Essa pergunta só existiu porque o diretor técnico Felipe aprovou contratações de zagueiros que são piores do que o que estava no Vasco ano passado. Lucas Oliveira, por exemplo, é pior que Léo Pelé, é pior do que Maicon, é pior se bobear até que o próprio Capasso. Eu acho o Capasso um bom jogador? Não acho. Não acho o Capasso um bom jogador, não acho que ele tem nível para jogar no Vasco. Mas a declaração do diretor de futebol e treinador interino do Vasco, Felipe, foi uma declaração amadora e desrespeitosa contra um funcionário do clube, contra um jogador que tem contrato com o Vasco da Gama. Uma declaração completamente amadora que mostra mais uma vez que o Felipe não tem competência para estar ali no cargo. O Felipe não tem competência para ser treinador do Vasco. O Felipe não tem competência para ser diretor técnico do Vasco. E isso está mais do que provado pelas contratações que ele aprova, pelas contratações que o Vasco fez sob a gestão de futebol dele. Eu faço aqui uma pergunta: qual o currículo que o Felipe tem? Não estou falando do Felipe jogador, esse foi vitorioso, Felipe jogador é um dos maiores vencedores da história do Vasco. Mas você ser um grande jogador não te qualifica para ser um grande treinador. O Ronaldo Fenômeno foi grande treinador, Pelé foi grande treinador, Romário foi grande treinador. Você ter sido bom dentro de campo não te qualifica para ser um bom treinador. Pelo contrário, geralmente quem vira treinador de sucesso é quem, quando jogava bola, era bem comum, não era um baita de um craque. Então, assim, o que o Felipe fez dentro de campo não o qualifica para ele ser um bom treinador, um bom diretor técnico. E aí eu te pergunto, qual o currículo do Felipe como diretor técnico ou como treinador para ocupar esse cargo tão importante no Vasco? Foi mal no Volta Redonda, foi mal no Bangu, foi mal no Confiança. Por onde passou, foi mal, não tem um bom trabalho. Quem hoje faz mais mal ao Vasco? O Capasso ou o Felipe? Que aprova contratações como Lucas Oliveira, como Jean Davi, como Maxime Domingues, como Souza, como Alex Teixeira. Fica essa reflexão. E a postura dele ontem foi uma postura completamente amadora. Uma postura completamente amadora do Felipe ao ser perguntado sobre o jogador. Faltou respeito com o funcionário do clube e faltou respeito também com o profissional que fez a pergunta a ele. Foi completamente indelicado e grosso com o profissional que fez a pergunta a ele. Mas isso é porque não só o Felipe, mas o Pedrinho também, eles não gostam de ser criticados. Quem critica eles vira inimigo. É assim, eu passo por isso.
Eu passo por isso porque estou aqui e encho o saco, critico mesmo. Não quero ser amigo do Felipe, não quero ser amigo do Pedrinho, faço questão zero de ser amigo deles. Estou aqui para defender o Vasco, estou aqui para reclamar das coisas que me incomodam do Vasco, para falar do que eu acho do Vasco. Se não gostou, se vai ficar chateadinho, não vai mudar em nada na minha vida. Não quero ser amiguinho de vocês. Não quero ser amiguinho do Pedrinho, do Felipe. Faço questão zero. Enfim, mais uma situação infeliz de pessoas que não têm capacidade para estar no futebol do Vasco. Eu pergunto mais uma vez, o que o Felipe fez como treinador ou diretor de futebol para ter esse cargo tão importante no Vasco? Outra coisa, se um diretor técnico no Vasco, que não fosse o Felipe, fizesse um trabalho tão porco, já não teria sido demitido? Fica também o questionamento. Mas, enfim, não vou me alongar também nesse assunto, não. Vamos falar aqui sobre Fernando Diniz, porque está cada vez mais próximo, né, de acontecer esse anúncio oficial da chegada de Fernando Diniz. A informação do companheiro André Hernan é que as conversas entre Vasco e Fernando Diniz estão caminhando para um desfecho positivo. As partes já alinham ali um planejamento esportivo e também as questões financeiras. Tudo deve se resolver até esse final de semana e existe muito otimismo em ambas as partes para que Diniz seja o novo treinador do Vasco da Gama. Não é o treinador dos meus sonhos, mas vamos com o Diniz. Vamos com o Diniz para ver se pelo menos é um profissional de verdade. A gente pode reclamar de uma coisa ou outra, mas o Diniz é um profissional de verdade. Tá faltando gente desse tipo no Vasco. Vou ficando por aqui, tá? Um abraço aí, saudações, até a próxima. Fui!